Caros amigos, boa noite para todos. Quando nossa amiga citava aqui todas as cidades presentes, eu fui tomado de uma felicidade muito grande, porque isso é uma das coisas mais lindas do Espiritismo. Essa oportunidade que nós temos dos irmãos se encontrarem com os amigos que trabalham nos grupos, na lida diária do movimento espírita, e que nesses eventos se abraçam, se encontram, se confraternizam, inclusive com o mundo espiritual que se faz presente, no amparo, na assistência e na inspiração de todos nós. Mas eu acredito sinceramente que a presença de tantas cidades, como dizia o nosso Chico, é porque todos nós aqui estamos com a profunda saudade de Jesus. E nessas ocasiões nós temos a oportunidade de, pelas vibrações, pela sensibilidade, entrarmos em contato com o mundo espiritual superior. A nossa reflexão da noite, e antes de começá-la eu quero agradecer carinhosamente ao Zilmar, toda a sua família que me acolheu com todo carinho, aos amigos de Itumbiara e de toda a região, Goiás, a Federação Espírita FEEGO, pela qual eu tenho um profundo respeito e carinho, e a todos vocês que estão aqui presentes. A nossa reflexão da noite é sobre a caridade essencial. E não havia sido programado, mas foi lido um texto do Evangelho aqui, agora, que trata da caridade. E ela não sabia que o tema era esse, que eu deixei para contar agora. A caridade essencial está no livro Vinha de Luz, capítulo 110, do nosso benfeitor Emmanuel. É baseado nesse capítulo que nós vamos desenvolver a reflexão da noite de hoje. Mas antes, nós gostaríamos de citar um pequeno parágrafo extraordinário do nosso codificador, Allan Kardec, que está no capítulo 17, no item 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse parágrafo diz o codificador que o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, leva aos resultados acima expostos. Que resultados que ele está fazendo referência? No item 3 é o item intitulado O Homem de Bem. E Kardec lista as qualidades morais do ser humano de bem. E no início do item 4 ele começa dizendo isso, que o Espiritismo, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, conduz a esses resultados. Quais? A formação do homem de bem. Ou como diria Emmanuel no livro Emmanuel, a formação da mentalidade cristã. E ele continua. Resultados expostos que caracterizam o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro. Pois que um é a mesma coisa que o outro. Olha que interessante. Isso é o codificador dizendo. O Espiritismo não institui nenhuma nova moral. Apenas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo. É forte isso. Facultando fé
inabalável, fé esclarecida aos que duvidam ou vacilam. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. É a frase lapidar do codificador. Ninguém precisa ser perfeito para ser espírita. Entre nós ainda não há criaturas sem imperfeições. O verdadeiro espírita é alguém que cuida de uma lavoura, de uma plantação extensa, não exterior, mas íntima. Íntima. E com base nesse texto, que é o fundamento da doutrina espírita, porque o Espiritismo tem um grande projeto para a humanidade. E esse projeto não é tornar os homens, todos eles, espíritas. Tanto que o lema do Espiritismo, já foi lembrado aqui, é: fora da caridade não há salvação. Então, qual o projeto do Espiritismo para o mundo? Qual a contribuição que o Espiritismo pode dar para os indivíduos, para as famílias e para a sociedade? A sua proposta é a formação do homem de bem. Do homem de bem. Quando Kardec descreve o homem de bem, ele não diz qual religião ele tem. Kardec não diz qual língua ele fala. Ele não diz onde nasceu essa pessoa. Ele não diz qual a cor da sua pele. Ele lista qualidades morais de um ser humano, que pode ser um ser humano de qualquer latitude do planeta. Qualidades morais. Portanto, a grande obra da doutrina espírita começa em nós. É a formação de um caráter genuinamente espiritual. E é assim que começa a mensagem do capítulo 110 do livro Vinho de Luz, intitulada por Emmanuel, A Caridade Essencial. E é sobre ela que nós vamos refletir essa noite. Diz Emmanuel: em todos os lugares e situações da vida, a caridade será sempre a fonte divina das bênçãos do Senhor. Quem dá o pão ao faminto e água ao sedento, remédio ao enfermo e luz ao ignorante, está colaborando na edificação do reino divino. Um trabalho gigantesco. Em qualquer setor da existência ou da fé religiosa a que foi chamado. Isso aqui é importante. Porque nós temos espíritos encarnados nas mais diversas religiões. Poderíamos lembrar aqui de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Irmã Dulce, do atual Papa, de um Francisco Cândido Xavier. Criaturas que foram chamadas, estão nos seus setores de trabalho, exemplificando a caridade. E, portanto, colaborando na sua posição para a edificação do reino divino. Porque o Criador não está preocupado com fronteiras. Está preocupado com resultados. Conhece-se a árvore pelo fruto. É pelo fruto. E prossegue Emmanuel: a voz compassiva e fraternal que ilumina o espírito é irmã das mãos que alimentam o corpo.
Portanto, nós podemos exercer a caridade até mesmo na maneira como nós conversamos com alguém. E muitas vezes, a caridade que se faz com uma simples palavra é por vezes mais poderosa do que uma fortuna que fosse dada a alguém ou a alguma instituição. A caridade não delimita. Por isso diz o benfeitor, a voz compassiva é irmã das mãos que dá, das mãos que doam. Não há divisão. Antes, porém, da caridade que se manifesta exteriormente, nos variados setores da vida, pratiquemos a caridade essencial. Quando eu li esse texto, fiquei reflexivo. Antes da caridade que se manifesta exteriormente, pratiquemos a caridade essencial. Qual a caridade que se manifesta exteriormente? As que foram citadas aqui, por exemplo. As que foram mostradas pelo nosso querido Wagner, do projeto Fraternidade Sem Fronteiras. É uma caridade visível, que deve ser estimulada por todos nós, que deve ser praticada, deve ser apoiada. Mas antes dela há uma caridade essencial, sem o que não poderemos efetuar a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade de pensarmos, falarmos e agirmos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem esta, poderemos levar a efeito grandes serviços externos, alcançar intercessões valiosas em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra, mas dentro de nós mesmos, nos instantes de supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigos de luz. É que há dois grandes trabalhos a serem desenvolvidos. Nós temos um compromisso com o mundo. E esse compromisso significa melhorar e aperfeiçoar o mundo. Através da fraternidade, da bondade, da generosidade. Mas há uma grande obra que não pode ser esquecida. Trata-se de uma construção interior. E aí adverte o próprio benfeitor Emmanuel. Imaginemos os cuidados que o corpo exige. Todos os dias, nós gastamos horas para a higiene do corpo, para a alimentação do corpo, para o embelezamento do corpo. Se o corpo físico, perecível, exige tanto de nós, que não dirá o espírito imortal. Mas aqui nós podemos fazer uma reflexão simples. Quantas horas por dia você gasta com seus dentes? Eu espero que seja pelo menos uns 20 minutos, não é? Por dia. Você escova o dente de manhã, espero. Faço votos, né? Depois do almoço, se Deus quiser, né? Antes de dormir, no mínimo. É o tempo que você gasta só com os dentes. Quanto tempo nós gastamos com as refeições? Ninguém precisa ficar envergonhado. É só pensar.
Agora vai a grande pergunta. Hoje, quantos minutos você dedicou ao seu espírito? E quando nós dizemos espíritos, espírito imortal, vamos nos limitar à diretriz deixada por Emmanuel: pensamento, fala e conduta. Desde o momento em que nós acordamos até a hora de dormirmos, nós somos bombardeados por assuntos, por conversas e por notícias. É natural. Algumas a gente se exalta, fica nervoso, fica indignado, impaciente. Mas você reserva ao menos 10 minutos para lavar os pensamentos? Dar um banho neles? Como que se lava os pensamentos? Por exemplo, com uma leitura de uma página edificante. Com 1 minuto de concentração, de meditação. Com um momento de uma prece. E os sentimentos? Ao longo do dia nós vamos encontrando com pessoas, vamos estabelecendo relações e você vai se contaminando. Ao final do dia é quase que um paralama. O nosso coração está carregado de impurezas, de sentimentos que precisam ser descartados. Quantos minutos nós gastamos por dia para fazer essa higiene emocional? Santo Agostinho nos aconselha no Livro dos Espíritos a fazer uma higiene da conduta diária. Ele diz assim: antes de dormir, quando eu estava na terra, eu passava em revista o meu dia e examinava os meus atos. Não, isso aqui não foi bom, isso aqui foi bom, isso aqui eu preciso corrigir. Fazia uma avaliação da conduta do dia. Porque muita coisa nós fazemos sem ter consciência. E acabamos ferindo pessoas, criando situações que bastava uma reflexão simples para serem corrigidas. O que acontece? O que acontece se você ficar 1 mês sem escovar o dente? Isso nos pergunta Emmanuel na mensagem. Se você ficar 1 mês sem tomar banho, uma semana sem comer, acontece que, como o corpo exige tanto de um encarnado, nem sempre nós nos preocupamos com o nosso espírito imortal. E ao longo de semanas, nós vamos acumulando sentimentos, vamos acumulando pensamentos, e vamos criando hábitos que, ao longo do tempo, provocam grandes tragédias que poderiam ser evitadas se diariamente nós higienizássemos o nosso espírito. Por exemplo, essa é a caridade essencial. Cuidar de nós mesmos. Lembro de certa feita, conversando com o Divaldo, e ele dizia assim: meu filho, muita gente vai para o inferno pelo caminho do céu. O que ele queria dizer com isso? Você está na atividade certa. Você está no lugar certo. O que você está fazendo é o que é certo. Mas a sua postura é inadequada.
inadequada. Então eu me recordo de um senhor, quando eu era jovem, né? 16 anos, e ele servia sopa. E era aquela fila de necessitados na época. Era o trabalho da sopa. Caridade, ele ia. Só que ele já ia há muitos anos, ele estava um pouco esgotado da tarefa. E ele não tinha tempo para uma oração, para uma leitura. Ele não parava para uma reflexão. Era um trator. Chegava e descascava aquelas verduras todas, fazia a sopa, ajudava e depois distribuía. Mas ele vinha ficando um pouco irritado, e ele já estava assim, num processo de saturação. Depois que ele atendia umas 10 pessoas na fila, já estava quase jogando a sopa em alguém. Porque ele estava nervoso. Então, embora estivesse numa atividade de caridade, a postura interior dele não era adequada. Então nós vamos imaginar isso como alguém que está num grande banquete, ele serve a todos, mas não come. A atividade no bem é um banquete que o Cristo nos oferece, mas não deixe de comer. Nunca deixe de comer. Nós sempre devemos também usufruir das bênçãos. Das bênçãos. Porque senão você vira um executor mecânico, não é isso que o Cristo espera de nós. A grande obra do Cristo, o grande trabalho que o Cristo espera de cada um de nós, é dentro de nós. E quando essa obra é realizada com cuidado, com sensibilidade, o trabalho feito em nós se irradia. E naturalmente, envolve as pessoas. Essa é a beleza da tarefa. E o cuidado que nós devemos ter. Por quê? Porque agir na fraternidade faz com que o Espírito adquira muito mérito e até mesmo intercessões valiosas. A caridade tem essa beleza. A caridade multiplica tudo que toca. Tudo que toca. Muitas vezes, e nós recordamos aqui do livro Nosso Lar, é André Luiz que nos conta. Ele, médico, recebeu uma pessoa no consultório e pela intercessão daqueles que trabalhavam, porque ele não queria, ele atendeu gratuitamente uma pessoa. Atendeu. E foi aquela pessoa que, ao voltar ao mundo espiritual, André Luiz já estava desencarnado, numa situação de profundo sofrimento, fez uma prece por ele. Então, há uma mensagem do próprio André Luiz, que ele diz assim: ninguém pode prever os frutos do bem que você pratica. Ninguém pode prever. São as intercessões. Muitas vezes chega uma criatura que aos olhos do mundo não tem nada. É um pequenino. E você generosamente atende. Mas por trás daquela criatura há um coração iluminado que a ama e que a acompanha do mundo espiritual, porque aquele encarnado é um afeto grande daquele espírito e está num processo de expiação necessário para a sua purificação.
E ao atender aquele coração, você ganha a simpatia daquele espírito. São os fenômenos da intercessão. E nos momentos de maior dificuldade, é exatamente aquele espírito que vem retribuir na matemática do amor. Porque a matemática do amor é assim: você dá 1 e recebe 100. Há casos até curiosos. Num dos momentos que o Chico passava por uma situação difícil, e a gente percebe como que Emmanuel é um professor, se aproxima um espírito muito simplório do Chico, completamente embriagado. O espírito estava bêbado, andava com dificuldade e exalava um cheiro de álcool enorme. E ele entrou, e o Chico viu aquele espírito, sentiu o cheiro, e ficou assim pensando, né? Por que estava recebendo aquela visita, né? E o espírito conversou com ele. Falou: seu Chico, o senhor é o Chico Xavier? Ele falou: sou eu. Olha, eu presto um grande trabalho de caridade. E o Chico, atencioso, diz assim: é mesmo, meu irmão? O que você faz? Olha, Chico, eu vou nos túmulos daqueles espíritos que estão com dificuldade de sair do corpo. Então eu chego, dá aquele cheiro forte, eles saem rapidinho. E aí o Chico diz para ele: meu filho, então você vai precisar beber muito para me tirar do corpo. Mas é tão interessante isso, porque aparentemente você olha para aquele espírito que está completamente perdido e ainda assim ele está ajudando alguém. E talvez Emmanuel tenha permitido que ele se aproximasse do Chico para mostrar exatamente isso. Exatamente isso. Nós não sabemos de onde virá a ajuda que nós precisamos. Essa é a grande lição da parábola do bom samaritano. Porque o doutor da lei pergunta para Jesus: quem é meu próximo? Como se ele estivesse em cima e olhando: quem é meu próximo? E Jesus inverte a pergunta. Conta a parábola da pessoa que caiu. E diz assim para ele: quem foi o próximo daquele que caiu? É porque você pode até escolher quem você ajuda, mas você não escolhe quem vai te ajudar. Essa é a grande lição da dor. Quando você passa pela dor, é Deus que escolhe. E a ajuda às vezes vem de onde você menos espera. Ou de pessoas que você julgava totalmente inabilitadas para te ajudar. Mas ela vem. É a beleza da caridade. Ela gera intercessão. Acontece que, nos momentos de testemunho da nossa fé, e quais são os momentos de testemunho da nossa fé? São os momentos de expiação e prova. Porque nos momentos de expiação e prova, você precisa entregar para Deus. Esperar. Esperar o tempo. Nesses momentos, não basta a intercessão, não basta o mérito adquirido no trabalho ao semelhante, se a criatura não construiu por dentro, se ela não edificou no coração, ela se sente desolada, desamparada.
e se sente um mendigo de luz. Eu fiz uma visita a Uberaba, na Casa Espírita da Prece, e ouvi um caso assim muito interessante. Dizem que certo dia o Chico acordou bem cedo, mais cedo do que ele acordava. Se arrumou, colocou o terno dele, arrumou a mesinha, pediu para fazer o café, e todo mundo achou aquilo estranho. Chico, por que você acordou tão cedo? Não, vai chegar alguém. E ficou esperando. 7 horas da manhã tocou a campainha. Era um dos homens mais ricos do Brasil. Tocou a campainha, desesperado, pedindo para falar com o Chico. E a pessoa que atendeu disse assim: pode entrar, que ele já está esperando o senhor. Esse homem entrou, sentou na mesa simples. O Chico serviu o café. E ele chorou por mais de 30 minutos. Chorou o pranto do desespero. O pranto do desalento. Depois de chorar amargamente, ouviu aquelas palavras consoladoras do Chico. Não só as palavras, mas aquela vibração de amor, de carinho, se emocionou, se sentiu confortado. E foi embora. E a senhora simplesinha, que fez o café, virou para o Chico e disse: nossa, seu Chico, esse homem é tão rico, mas tão rico, mas tão rico. E o Chico falou para ela: não, minha filha, ele é tão pobre, mas tão pobre, que ele só tem dinheiro. Então, essa é a grandeza da doutrina espírita. Porque a luta e o sofrimento daquele homem não era o dinheiro. Dinheiro não era um problema para ele. O sofrimento dele era outro. E foi exatamente o Espiritismo, pela boca e pela conduta de Chico Xavier, que apaziguou o coração daquele homem. Então, nem sempre a caridade é o que você consegue segurar nas mãos. Às vezes é. No caso do trabalho da África, você tem que ter algo na mão. Porque as pessoas estão passando fome. Mas o Wagner sabe disso. Depois que você dá comida, tem outras carências. O afeto, a atenção, o acompanhamento, a educação. Há pouco tempo eu conversava com um amigo que trabalha uma atividade que tem na casa espírita dele, que é tipo o CVV. Eles ficam num plantão diário, atendendo o telefone. E ele me contando, a pessoa liga, e quantas vezes, inúmeras, ele já perdeu a conta. A pessoa ligou, e ela deixou de suicidar. Ligou, eu vou me matar. Não faz isso. Conversa comigo. E ficou ali 1, 2, 3 horas no telefone, porque a pessoa só queria ser ouvida. Só queria ser ouvida. É sobre esses aspectos que o benfeitor Emmanuel está chamando a nossa atenção. Fica atento aos seus sentimentos.
Fica atento aos seus pensamentos. Fica atento à sua conduta. Você está cuidando de você? Você está se protegendo? Você está alimentando o seu espírito? São perguntas importantíssimas. Por isso Emmanuel vai dizer no livro Rumo Certo, capítulo 23, cultura é a soma de lições infinitamente repetidas no tempo. Às vezes ao longo de muitas vidas. Porque já diziam os romanos, a repetição é a mãe do aprendizado. Você repete até aprender. Mas olha o que vai dizer ele. Virtude é o resultado de experiências incomensuravelmente recapituladas na vida. Jesus, o mestre dos mestres, apresenta uma chave simples para que se lhes identifiquem os legítimos seguidores. Conhecê-los-eis pelos frutos. Pelos frutos. Por isso Kardec tem uma página intrigante. Ele diz assim: se nós tivermos dois grupos espíritas, um profundamente inteligente e o outro menos inteligente, bem menos inteligente, e eles estiverem discutindo sobre um tema, o grupo muito inteligente está com a razão, mas age de uma maneira truculenta e violenta, sem nenhuma caridade. Usa a verdade como um instrumento para ferir e agredir. O outro grupo está enganado, está equivocado, mas é extremamente fraterno e extremamente caridoso, diz Kardec. Com qual grupo eu fico? Com dos ignorantes. Oh, mas por quê? E ele vai explicar. Porque esse grupo aqui, em função da fraternidade, do respeito e do amor, vão alcançar a verdade. Esse grupo aqui, apesar da inteligência, vai perder a verdade. Porque, como dizia Gandhi, a verdade é dura e resistente como um diamante, mas delicada como a flor do pessegueiro. A verdade é um remédio homeopático. Você não joga ela na garganta da pessoa assim, 3 litros. Você pinga uma gota. Daqui 5 minutos você pinga outra. Mais 5, você pinga outra. Porque a verdade verdadeira é medicamento. Ela não machuca, ela cura. Ela não dói, ela é bálsamo. Nas mãos habilidosas da caridade. Mas a verdade é que ensina-nos Jesus, ama o teu próximo como a ti mesmo. E nós precisamos resgatar o sentido cristão do alto amor. O sentido do evangelho do alto amor. Porque há o amor próprio do mundo que não passa às vezes de vaidade, de orgulho, de prepotência, de autopromoção, e existe o amor próprio
do Evangelho, que é vigilância, oração, cuidar de si mesmo, alimentar o espírito, apaziguar o espírito, perdoar, confraternizar-se, cooperar, compreender. É um amor verdadeiro. Eu preciso aprender a me amar com caridade, porque senão eu não tenho condições de amar o outro. Quando eu entendo as minhas limitações, eu sou mais tolerante com as limitações do outro. Se eu não aceito as minhas próprias limitações, eu terei dificuldade de aceitar as limitações do outro. Esse é o sentido da caridade essencial. E quando nós vibramos no amor, quando nós vibramos, fica fácil transmitir isso. Por quê? Porque transborda. Não é tirado, transborda. Esse é o segredo. O amor precisa transbordar de nós. Acontece que, e Kardec já advertia para isso. Kardec dizia assim: nós respeitamos o materialista, o indivíduo que é materialista. Nós respeitamos, porque ele tem liberdade de consciência e nós devemos respeitar a todas as pessoas. Mas não respeitamos o materialismo enquanto um fenômeno social. Por quê? Porque ele é extremamente prejudicial à sociedade. Por essa razão, o Espiritismo combate o materialismo. Entendem? Não o materialista, mas o materialismo. O que significa isso? O mundo hoje é escravo do materialismo. E o que o materialismo nos ensina? Você nasceu e vai morrer. E acabou. Isso gera uma dificuldade. Qual é a primeira dificuldade? Ansiedade. Ansiedade. Segundo, o materialismo ensina: o seu valor tem que ser medido. Então, procure fazer muitas coisas e ter sucesso. E se destacar. Aí o que acontece? Nós queremos fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu comentava sobre isso hoje. Então hoje você encontra as pessoas profundamente sobrecarregadas e estressadas. Elas são como a Marta do Evangelho, cansada e afadigada com muitas coisas, mas porque ela se esqueceu do que é essencial. Agora façamos uma comparação. No interior, parece que de Minas, parece. Havia uma senhora, mãe de família, esposa dedicada, mãe dedicadíssima, amorosa, que fazia todos os sacrifícios para que o filho pudesse estudar medicina. Enquanto ela se dedicava ao marido e ao filho, o filho estudava no Rio de Janeiro e se afundava nos prazeres e nas bebidas e comidas. E o marido tinha 2 amantes. O marido com muita propriedade, respeitado na cidade, e o filho mais respeitado ainda, afinal de contas, médico.
Desencarna o pai, desencarna as duas amantes, desencarna o filho e desencarna a mãe. O pai vai para o umbral com as duas amantes, é claro. O filho vai para o umbral. E a mãe? A mãe vai para uma esfera superior ao nosso lar. Então, se você está medindo o seu valor por desempenho ou por projeção social, talvez você esteja medindo errado. Talvez você esteja com uma régua bem equivocada. A mãe intercedeu pelo filho, recuperou o filho, e o filho a ajudava a recuperar o pai. E a cena mais surpreendente, a meu ver, no livro Nosso Lar. André Luiz chega para a mãe e diz: mãe, como é que nós vamos ajudar o papai? Falei, não se preocupe. Eu já tenho um plano. Mas mãe, eu já tentei de tudo, mas ele está tão profundamente vinculado àquelas duas irmãs, que ele não consegue sair. Não, meu filho, eu tenho um plano, não tem problema. Eu vou reencarnar de novo. Ele vem um pouquinho depois. Eu vou casar com ele de novo e vou receber as duas amantes como filha. E talvez você tenha pensado aí, eu senti. Coitada! Eu sei que você pensou isso. Coitada dela. Coitada dela? Coitada dela? Coitada dele. Sabe por quê? Porque a lei de causa e efeito é como o mar. Ela te devolve tudo aquilo que você lançou nele. Então, imagina os tipos de hábito que essas duas moças adquiriram por conta desse homem. Imagine os vícios que essas duas moças adquiriram por conta desse homem. Imagina o tipo de mulheres que elas se tornaram por conta da influência dele. Aí sabe o que acontece? Elas estão cheias de vícios. Elas estão mimadas. Elas estão cheias de ilusão. Sabe o que vai acontecer? Nasce a primeira bonitinha, o pai olha e fala, que coisinha mais linda. É a filhinha do papai. Nasce a segunda, meu Deus, os amores do papai. De fato são. Porque a proposta divina de resgate é no amor. Por isso que nós recebemos na família os nossos adversários. Para que os laços familiares que são de amor possam apagar o ódio. Acontece que essas duas vão chegar à adolescência. Quando elas chegarem à adolescência, todos os vícios, todas as deficiências morais delas vão aflorar. Quem vai ter que educar? Quem deseducou. Quem deseducou. Então imagina as aflições que esse pai de André Luiz deve estar passando agora, né? Ou já deve ter passado, essa altura já deve ter até passado. Por que a mãe de André Luiz viria? Porque ela seria a base moral para sustentá-lo, senão não ia dar conta. Como é que ele ia dar conta?
A moça sai e o pai ia falar assim: mas filha, põe uma saia. Pai, mas eu já estou de saia. E aí ia misturar ciúme, possessividade e desespero daquele pai. E a mãe estaria lá para ajudar, a recompor, a reeducar. Então, o que o mundo valoriza, e esse é o problema do materialismo, porque ele te coloca uma pauta e você tem que atender, e geralmente essa pauta é desempenho. Se você não tiver isso, se você não fizer isso, você não tem valor. Como assim? Como assim? Outra coisa que o mundo nos diz: quanto mais você tem, mais você é feliz. Será? Aí nós nos lembramos desse caso que acabamos de contar, do homem muito pobre, tão pobre que só tinha dinheiro. Porque na verdade, felicidade não é o que você tem, é o que você compartilha. É o que você compartilha. Não é? Você pode ter um prato maravilhoso ali, lindo, mas vai comer sozinho? Não é? Então você ganhou uma grande medalha, mas você foi para uma ilha deserta. É sem graça, não é? Porque você, até para se vangloriar, você precisa de alguém. Olha, fulano, ganhei uma medalha. Alguém para te ouvir, né? Eu ganhei uma medalha mesmo, né? Se não tiver ninguém para contar, não tem graça a medalha, não é? Então, essa é a verdade espiritual. Felicidade é o que nós compartilhamos, não é o que você acumula. Não é o que acumula. Outra grande mentira e engodo do materialismo. O materialismo te diz assim: a vida é o futuro. A vida é o futuro. Mas como o passado é muito impertinente e ele não reconhece o lugar dele, o passado sempre se faz presente. E aí você fica torturado com o passado. A verdade é que nenhum de nós, na maioria dos casos, consegue viver plenamente o presente. O presente. Então, nós ficamos assim: puxa vida, mas foi muito difícil. Quando eu era pequeno, e o papai fazia isso, e a mamãe fazia isso. Você tá vivo? Está vivo? Está vivo hoje? Então esquece o passado. Esquece. Você está pensando muito no futuro. Você pode desencarnar hoje, 10:30 da noite. Parece uma brincadeira, não? Eu falei isso numa palestra. Me lembro de ter falado isso numa palestra. Era um congresso médico espírita. Estava a doutora Marlene Nobre. Alguns dias depois ela desencarnou. Foi a última vez que eu conversei com ela. Não é curioso isso? Não precisa ficar ninguém em pânico. Vamos. Talvez não seja hoje o seu dia. Fique tranquilo. A verdade é que você só tem o presente. Nós só temos o presente. Eu sei que é difícil. É difícil.
Você só tem o presente. E acredite, ele é uma dádiva. Ele é uma dádiva. Então, o que costuma acontecer? Eu ouvia um médico que trabalhava com pacientes terminais. Acompanhava o paciente. Aquele que você tem certeza que ele vai desencarnar. Não tem dúvida. Não tem dúvida, ele vai desencarnar. Então eu começava a prepará-los. E ele conversava com esses pacientes. E ele dizia assim na sua palestra: nenhum deles me disse, puxa, eu estou tão preocupado que eu vou desencarnar e eu só tenho X reais na conta. Estou preocupado. Precisando um pouquinho mais de dinheiro. Não. Ninguém dizia isso. Nenhum paciente terminal dizia assim, olha, parece que eu em uma semana vou desencarnar, preciso trocar meu carro. Está meio velho, preciso de um modelo mais novo, mais bonito. Não. Eles diziam assim, doutor, eu não aproveitei a vida, eu preciso viver mais. Eu queria passar mais tempo com a minha mãe. Eu queria passar mais tempo com os meus filhos. Olha, você sabe que eu não aproveitei meu casamento direito? Olha, eu nem viajei. Eu nem usufruí. Bom, você vai deixar para pensar nisso na hora de desencarnar? Mas por quê? Nós visitamos a mãe no domingo. Você chega, está lá com a sua mãe no almoço. Você já está preocupado com o que vai fazer à tarde? Você pode sair da casa dela e ela desencarnar 2 horas depois. Essa é a caridade essencial. Por isso Kardec nos diz, o espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido. O espiritismo bem compreendido e bem sentido, ele faz com que você viva o presente. E não é uma dádiva estarmos todos aqui reunidos? É o presente. Então eu me coloco aqui inteiro. Eu aproveito. Eu colho os frutos. Eu alimento o meu espírito. Eu presto atenção. Eu escuto. A caridade é essencial. É essa que nos fortalece. Emmanuel tem uma página para finalizar esse tema, no capítulo 24 do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele deu o título a esse capítulo de O Tesouro Enferrujado. Ele diz assim, os sentimentos do homem, nas suas próprias ideias apaixonadas, se dirigidos para o bem, produziriam sempre, em consequência, os mais substanciosos frutos para a obra de Deus. Olha o que ele está dizendo. Nós vamos voltar nisso. Em quase toda parte, porém, desenvolvem-se ao contrário, impedindo a concretização dos propósitos divinos com respeito à redenção das criaturas. Todos os sentimentos que nos foram conferidos por Deus são sagrados. Constituem
o ouro e a prata de nossa herança. Mas, como assevera o apóstolo, deixamos que as dádivas se enferrujassem no transcurso do tempo. Faz-se necessário trabalhemos afanosamente por eliminar a ferrugem que nos atacou os tesouros do Espírito. Para isso, é indispensável compreendamos no Evangelho de Jesus a história da renúncia perfeita e do perdão sem obstáculos, a fim de que estejamos caminhando verdadeiramente ao encontro do Cristo. O que significa isso? Todos os sentimentos são divinos. Eles são verdadeiramente os nossos tesouros. Por quê? Tudo que você pode segurar, você não é dono. Não é seu. Você é possuidor. Se você tocar, é porque você é possuidor. Então, quando eu dou um agasalho, eu estou transferindo a posse, não é meu. Querem ver uma coisa? Nós temos um colega aqui do judiciário. Alguém aqui já viu algum morto no inventário? Você abre o inventário e fala assim, agora vai entrar o morto. Aí ele chegou, está dividindo aí, mas uma parte é minha. Tem isso? Não tem. Não tem. Por quê? Porque a morte, ela nos tira o que estava na nossa posse, incluindo o corpo. Até o corpo. Você entrega. Então, qual é o verdadeiro patrimônio que é seu? Seu. Os tesouros do sentimento. Esses não, eles são intransferíveis. São conquistas. Constituem a sua herança divina. Mas eles podem se enferrujar. Por quê? Por falta de direção ou por descontrole na intensidade. É isso que Emmanuel está dizendo. Então você conhece alguém que é assim. Ele é tão sincero, que quando ele abre a boca, 3 choram, 5 apedrejam e 4 partem para a agressão física. Qual que é o problema? O problema de direção e de intensidade. Então o que ele precisa fazer? Ele precisa diminuir o volume. Diminuir o volume. Está muito alto. Diminui um pouco. Menos um pouco. E direção. Usa esse apuro e essa sinceridade para o bem. Para construir. Se você muda a direção e a intensidade, é uma virtude. Então, uma pessoa muito ansiosa, o problema é de direção e de intensidade. Se você diminuir um pouquinho a intensidade e der um rumo certo, você terá uma pessoa profundamente realizadora. Esse é o dom dela. Só que está exagerado. Você pega uma pessoa muito pegajosa, ciumenta e possessiva. É uma virtude. Só precisa diminuir um pouco o volume e redirecionar. Se ele conseguir redirecionar e diminuir o volume, você tem uma pessoa dedicada, amorosa, companheira.
Só precisa do ajuste. Você tem uma pessoa depressiva, muito triste. Só precisa moderar. Muda a direção e aumenta um pouco o volume. Aí você terá o quê? Uma pessoa centrada, reflexiva. Esse é o dom dela. O que significa isso? Que o mal está no excesso. Se é de mais ou se é de menos, precisa ajustar a intensidade. Se você direciona para o mal ou direciona para o bem, tem que aprender a dar o rumo certo. Mas na essência, o sentimento é um tesouro divino. Isso é uma benção. Kardec disse isso com outras palavras. Ele disse assim, ao perguntar aos espíritos, né? E os espíritos responderam para ele. As paixões são como cavalos bravos. Você só precisa domar, não é matar o cavalo. Domar. Porque se eles forem domados, a pessoa realiza muita coisa. Muita coisa. De modo que a transformação moral que o Cristo espera de nós não é um trabalho de destruição, é um trabalho de ajustar o volume e a direção. Por isso, há uma passagem maravilhosa, por isso é chamada a pesca maravilhosa. Simão Pedro jogava suas redes no mar da Galileia, o dia inteiro. Então, estava na intensidade correta, mas não pescava nada. E Jesus diz para ele, joga a tua rede para a banda direita. Quando ele direcionou para o rumo certo, a pesca foi enorme. Por isso nós estamos absolutamente convencidos do que diz Emmanuel no livro Bênção de Paz, capítulo 55, chamado Padrão Espírita. Selecionar as palavras que ajudem. Consagrar as mãos ao serviço. Investir os valores do tempo em ação digna. E aproveitar as oportunidades que se nos ofereçam na vida para melhorarmos, melhorando a estrada em que se jornadeia. Eis na essência o padrão espírita, que um dia, através do trabalho e do estudo, do burilamento e da renovação, teremos todos nós de atingir. Muito obrigado, boa noite para todos. Queridos irmãos da Web Rádio Fraternidade, você acompanhou a palestra Caridade Essencial com Haroldo Dutra Dias. Amigos da Rede Amigo Espírita, acabamos de assistir a palestra, divulgar, estamos partindo para o encerramento agora. O secretário de Planejamento, Zé Armando. Eu vi o Dênio Servato, secretário municipal de trânsito, está entre nós. O prefeito chegou logo após o início. Faça a prece. Vamos agradecer, Divino Mestre, Pai de infinita bondade. Nesse momento, nós agradecemos as dádivas recebidas nessa noite e aproveitamos, Senhor,
para suplicar proteção aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, proteção a todos que voltarão para suas casas, para que cheguem em paz, em harmonia, com saúde, proteção a todos os homens públicos e mulheres de responsabilidades públicas, para que dirijam com sabedoria e cuidem com amor dos interesses coletivos. Pedimos pela família espírita que possamos ser envolvidos nas inspirações de fraternidade, de paz, de perdão, de tolerância e de respeito mútuo. Pedimos ainda, Mestre, que sensibilize o nosso coração e a nossa mente, que tenhamos força para o trabalho de renovação diária, aperfeiçoando o nosso entendimento e os nossos sentimentos. E que nós possamos, Senhor, experimentar do Teu infinito amor, porque uma vez provando do Teu amor, seremos capazes de amar os nossos semelhantes. Esteja conosco, hoje e sempre, Senhor, que assim seja.